Olá, você está no canal da agência DC News, a nova agência de notícias da Associação Comercial de São Paulo, que hoje recebe a presença do ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro. Obrigada pela presença, ministro. Eu que agradeço, uma grande oportunidade. Ministro, em reunião agora há pouco, que estava acontecendo aqui na Associação Comercial, o senhor falou em legado. O senhor disse que um dos seus legados é fazer uma gestão contemporânea. Fala um pouco sobre isso. Olha, na realidade, algumas formas de avaliar governos. Uma das principais são através dos números, né? As realizações. E nesse aspecto, nesses 20 meses do governo do presidente Lula, desse terceiro mandato do presidente Lula, os números já são muito convincentes para a agropecuária brasileira. Eu podia, por exemplo, ressaltar 2 planos safra sucessivos batendo recordes. Saímos de 280 bilhões de reais do último plano safra do governo passado, 2022, para 400 bilhões de reais nesse plano safra 2024-25, mais 78 bilhões de reais para a agricultura familiar e mais 108 bilhões de LCAs, que tem também a participação do governo, dando isenção de imposto de renda e direcionamento para que esse recurso vá para a agropecuária. Portanto, 580 bilhões de reais. Eu poderia ressaltar a importância das aberturas de mercados, graças à dedicação do presidente em restabelecer as boas relações diplomáticas de novo, o Brasil sendo um país amigo, amistoso, buscando conexões, isso gerou muitas oportunidades. Recorde absoluto, 181 novos mercados abertos em 20 meses para a agropecuária brasileira. 181 novos mercados. Mercados que há muito tempo nós sonhávamos em abrir, como o mercado de carne bovina e suína para o México. Abrimos o mercado do frango, de carne de frango para Israel. Só o Brasil vende carne de frango para Israel hoje. Ganhamos a abertura de mercados do algodão para o Egito. Se o algodão egípcio é tido como o melhor algodão do mundo, nós ganhamos a equivalência. E por isso, agora em maio de 2024, o Brasil virou campeão mundial na exportação de algodão. Então, os números são muito relativos, muito bons nesses 20 meses. Mas números são feitos para ser batidos. Nós temos uma sucessão de bons ministros que vem fazendo com as suas equipes e com a iniciativa privada e com a força da agropecuária, números cada vez maiores da agropecuária brasileira. Então, portanto, qual o legado que eu gostaria de deixar? Então, não de números, é um ministério de uma gestão contemporânea. Por exemplo, o que significa isso? Acabar com a mística de que produzir e preservar são antagonistas. Não são, são complementares e, mais que isso, fundamental. Nós temos gente vocacionada, homens e mulheres a lidar com a terra, nós temos tecnologias de última geração, máquinas, equipamentos, sementes, fertilizantes de última geração, isso são grandes ativos da produção brasileira, mas nenhum deles é maior do que clima. Porque não adianta nada todos os outros, homem e mulher que sabe lidar com a terra, máquinas, equipamentos, se fosse num deserto. Então o clima é fundamental, o respeito ao meio ambiente, e nós temos que crescer não sobre a floresta, crescer sobre áreas degradadas, produção sustentável, e é possível fazer isso, nós vamos conquistar muitos mercados com isso. O que nos trouxe até aqui não é o que vai nos levar para o futuro. Qual é o limite do agro, ministro? O limite do agro é o limite da imensidão. Nós temos tecnologias, desenvolvimento, agregação de valor. O Brasil é muito competente e nós vamos continuar sendo referência mundial. Eu digo sempre que muitos países do mundo, no pós-Segunda Guerra, se descobriram nas suas vocações. A Coreia do Sul, que era um país completamente arrasado e pobre, e veja o que investiu em tecnologia, e não tem quem de nós hoje não tem um celular, uma televisão, um carro sul-coreano. Microchips em tudo que nós temos vem lá da Coreia do Sul. O Japão se industrializou, investiu em tecnologia, a China se industrializou, o Oriente Médio investiu nos hubs de negócio, hubs de turismo, não vivem só dos petrodólares, vê o que é Dubai, vê o que é a Copa do Mundo no Catar, o parque temático da Ferrari para a Fórmula 1 em Abu Dhabi, e isso tudo levou turistas e encontraram uma outra vocação que não só o petróleo. E o Brasil? Nesses últimos 50 anos, deixou de ser
importador de alimentos para ser um grande exportador. E descobrimos a nossa vocação, a nossa capacidade de produzir alimento de qualidade, com preços acessíveis e com muita eficiência. O agro no passado, sem tanta regulação na área ambiental, o senhor acha que isso, de alguma forma, está impactando o país? Olha, o senhor acredita que isso seja uma reação em cadeia global? Não, eu acho que impactou sim, nós avançamos muito, tudo tem custos e benefícios. Como disse, não precisamos criminalizar o que foi feito até aqui. Porque se formos fazer isso, nós vamos chegar lá, então, na Europa e ver que foi completamente desflorestadas. Então, não dá para ficar apontando o dedo para o que foi feito. E sim corrigir o destino daqui para frente, cessar o desmatamento daqui para frente. Olha, foi muito bom. Crescemos, geramos empregos, colonizamos o interior desse país, colonizamos os cerrados e geramos muitas oportunidades. Mas agora o modelo é outro. O modelo é com sustentabilidade e nós podemos continuar crescendo. Nós temos o Programa Nacional de Conversão de Pastagens degradadas, que o Brasil tem 90 bilhões de hectares de pastagens degradadas ou em estado de degradação, e temos algo em torno de 67, 70 milhões de hectares em agricultura, quer seja permanente ou então sazonais. Veja que se a gente incorporar 40 milhões de hectares, nós vamos praticamente dobrar tudo que foi feito e sem derrubar uma árvore sequer. É esse o rumo que tem que ser a agropecuária brasileira. O senhor acha que, no paralelo a isso, o mercado de crédito de carbono também é uma alternativa? Sem E de que forma o senhor enxerga o mercado de crédito de carbono hoje? Inclusive, foi um tema mencionado na reunião de agora há pouco. Inclusive, uma produtora falou que existe uma certificadora americana que hoje atua no Brasil. Como é que está isso, ministro? Olha, é uma grande oportunidade. Nós somos um dos poucos países do mundo que tem floresta tropical abundante. Mais de 60% do nosso território está intacto do jeito que Deus fez. Este é um grande ativo. E quem, por algum motivo, sem apontar o dedo, desflorestou mais do que devia, emite mais carbono do que deve, tem que ter preocupação com o meio ambiente e chegou a hora de remunerar quem está preservando. O mercado regulado de carbono, projeto de lei que está sendo tocado, devido à importância dele, não é nem pelo Ministério do Meio Ambiente, nem pela ministra Marina Silva. Está tramitando. Ele já tramitou, já passou no Congresso Nacional e agora nós temos um mercado livre a ser regulado também, a ser tratado, para que nós possamos valorizar esse ativo brasileiro. Quem está tocando esse assunto no governo federal é o ministro Fernando Haddad, devido à grande relevância que tem. É um grande ativo brasileiro que agora nós vamos estar podendo valorizar e fará isso em oportunidades econômicas e geração de oportunidades para todos os brasileiros que são donos verdadeiros desse ativo. Ainda no campo do meio ambiente, não tem como não falar sobre as queimadas que estão acontecendo no Brasil afora. Perfeitamente. Aqui no estado de São Paulo, estima-se que o prejuízo tenha sido na casa de R$1 bilhão, segundo estimou aí o governo do estado de São Paulo. De que forma o governo federal está atuando e está entrando nisso? Bom, primeiro, a nossa solidariedade total, o presidente Lula, a ministra Marina Silva, o IBAMA, o Agostinho, que é presidente do IBAMA, que é aqui paulista, se empenharam todo final de semana, junto com o governo do estado. Primeiro que não se trata de queimadas, são incêndios criminosos, que tem que ser coibido com todos os rigores da lei. A nossa solidariedade àqueles que perderam, que sofreram neste momento difícil, e que o governo, além de buscar, através das investigações da Polícia Federal, as polícias aqui do estado de São Paulo, identificar e punir rigorosamente esses criminosos, nós temos que estender a mão aos produtores e nós planejamos então a ação da Secretaria de Política Agrícola junto com a Secretaria Estadual de Agricultura para que juntos dimensionem isso, quantifiquem isso e que nós possamos abrir linhas de crédito para que esses produtores recomponham as suas propriedades, façam seus replantios das lavouras de cana-de-açúcar, os seus animais, suas pastagens, suas cercas que foram perdidas, possam ter linhas de crédito que dê viabilidade nessa reconstrução, e isso nós o faremos. O senhor tem alguma informação sobre esses possíveis criminosos? As investigações estão avançando, já tem 5 indivíduos detidos, até a última informação que tive. Nenhum produtor? Nenhum são produtor. Civis? Não, nenhum produtor. Na verdade, são vândalos, são criminosos. E o alerta que fica a todos os produtores precisam estar mais atentos, acompanhar as fronteiras das suas propriedades, ficar atento, monitorando,
para que nos ajude a combater esse crime tão devastador, na literalidade da palavra, ao meio ambiente e à economia do Brasil. Voltando um pouquinho sobre recursos financeiros do governo federal para o agro. O senhor mencionou que houve um corte aí no orçamento, por enquanto, na casa dos 15 bilhões de reais, para tentar equalizar as contas públicas, mas que na área da agricultura isso, na verdade, não aconteceu. Pelo contrário, o governo colocou mais 3 bilhões. Para que seriam esses 3 bilhões? Para fazer o maior plano safra da história. Em momentos, e essa foi uma decisão do presidente Lula, nós temos compromisso com o ajuste fiscal, com o déficit zero, para que nós possamos ter uma economia saudável, taxas básicas de juros menores, porque 10,5% ao ano é proibitivo no crescimento, não pode ter essa taxa de juros, mas o governo tem que fazer a sua parte com as contas públicas. Então, o ministro Fernando Haddad tem o total apoio de todos os amigos e colegas ministros, tem o respaldo do presidente da República. Mas, veja, em momentos de preços de commodities achatados, preço da arroba do boi muito barata, o preço da saca de soja, do milho, e que tira a rentabilidade dos produtores, que é a força da economia brasileira, o presidente tomou a decisão... o PIB, inclusive. Claro, então o presidente tomou a decisão de investir no maior plano safra da história, para que os produtores acessem recursos na hora certa, o maior plano de todos os tempos, e ele possa, então, se não consegue vender melhor, compre os insumos mais baratos, compre à vista, tenha recursos na conta para que ele faça uma boa negociação, continue tendo rentabilidade e gerando emprego e oportunidade no Brasil. E quais são os resultados até agora? Pelo que eu vi, são recordes, né? O Brasil tem um plano safra muito eficiente, com a baixa do custo de produção, numa média ponderada 23% menor, e o volume de recursos 40% maior, que foi o que lançamos, nós devemos ter, então, um plano 63% mais eficiente, que vai gerar mais emprego, gerar mais oportunidades no campo, mas também na cidade, no comércio, fazendo a economia do Brasil crescer. No primeiro semestre deste ano, as exportações do agro alcançaram um valor de 82,39 bilhões de dólares. Este é o segundo maior valor registrado para a série histórica. Perfeito. Isso vai refletir no PIB, certamente, mas as oscilações da moeda americana também são isso é um ponto de atenção também. E de oportunidade. De que forma o senhor analisa isso? Olha, para a exportação, a moeda americana valorizada, e como são produtos que têm a sua cotação nas bolsas de Chicago e as bolsas de Nova York, como por exemplo café, isso gera a oportunidade de ampliarmos as nossas exportações, arrecadarmos mais, melhorarmos a nossa balança comercial. O recorde, por exemplo, do ano passado foram quase 100 bilhões de dólares positivo para o Brasil, e a imensa maioria disso foi fruto das exportações da pecuária brasileira. O Brasil encontrou sua vocação, nós batemos recordes de abertura de mercado, são, como disse, 181 novos mercados abertos, estamos vendendo alimentos, fibras, energia para o mundo inteiro, energia renovável, e a geração de emprego, de oportunidades é aqui dentro para o Brasil e para os brasileiros. O senhor disse em seu discurso de posse que um dos seus compromissos é com relação à fome. A gente produz muito alimento, exporta muita commodity, mas falta comida na mesa do brasileiro. É verdade, é uma incoerência produzir tanto alimento. Eu que venho, por exemplo, do estado de Mato Grosso, o recordista na produção de alimentos, e é exatamente em Cuiabá, na capital do meu estado, que tinha a fila dos ossinhos no período da pandemia, e até hoje vem. É uma imagem Como é que pode ter ainda gente passando fome? É a pior de todas as degradações do ser humano. É um cidadão, uma criança, um idoso, um homem, uma mulher, não poder se alimentar. Não tem cabimento isso. A indignação do presidente Lula, ele que conseguiu tirar o Brasil do mapa da fome, infelizmente o Brasil voltou ao mapa da fome. Assumimos o governo com 33 milhões de pessoas com deficiência alimentar, e hoje esse número já melhorou muito, tiramos 24 milhões, hoje nós temos entre 8 e 9 milhões de pessoas ainda em estado de vulnerabilidade alimentar, mas tenho certeza, com muita dedicação, com programas sociais, também com geração de emprego, que é o melhor programa social que existe. Nós estamos hoje com 6,9% a taxa de desemprego. O Brasil está chegando perto do pleno emprego, investimentos públicos, privados, aquecimento da economia, o PIB crescendo, inflação baixa. Nós vamos acabar com a fome e gerar prosperidade para as pessoas. O senhor acha que há uma certa euforia desnecessária do mercado, que agora está analisando uma possível
volta na trajetória de alta dos juros? Como é que o senhor analisa isso? Olha, o mercado isso financeiro... atrapalha o agro também, né? O Atrapalha a mercado economia financeiro como um é voraz por resultados, né? Esse próprio mercado financeiro que dizia que o Brasil, o ano passado, 2023, ia crescer algo em torno de 0,8%, cresceu quase 3%. Virando o ano para 2024, dizia agora esse ano é no máximo 1,2%. Já estão admitindo que o Brasil cresce em torno de 3% de novo. O governo trabalha não com estatística, mas com realidade, com geração de oportunidades. E a taxa de juros hoje já é proibitiva a 10,5% a taxa básica de juros. Nós vamos fazer a nossa parte. O ministro Fernando Haddad tem o respaldo do presidente Lula para conter gastos, para ter equilíbrio, gastos públicos de qualidade, como esse que eu disse, de 3 bilhões a mais para o Plano Safra, é investimento no crescimento da economia. Então não é gasto com custeio, é gasto em investimento, mas com responsabilidade para que nós tenhamos, ao invés de subir, abaixar essa taxa de juros e fazer o Brasil crescer mais e não se tornar um país da especulação financeira. Agricultura familiar, ministro. Olha, a agricultura familiar está tendo um tratamento muito especial. Veja que é a primeira vez na história que nós temos seguro para que eles tenham fundo garantidor para acessar o crédito. Se ele não tem o título de regularização fundiária, não tem a escritura para dar de garantia, então ele tem um fundo garantidor para acessar os créditos. Perfeito. E mais uma linha de crédito que ele possa captar o recurso praticamente sem juro para ele fazer a regularização fundiária, para ele fazer a escritura da sua propriedade, fazer o georreferenciamento, fazer a regularização e ter dignidade, ter a carta de alforria. Recorde também na liberação de crédito, 78 bilhões de reais. O PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, a todo vapor, garantindo a compra dos produtos da agricultura familiar e distribuindo isso para merenda escolar, para quem precisa, dando destino aos produtos da agricultura familiar e alavancando o homem no campo. O CISB, que está sob o Ministério da Agricultura, que é o Certificado de Inspeção Brasileira, garante ao produtor de produtos de proteína animal, quer seja um doce de leite, um embutido, um salame, uma linguiça, um frango caipira, possa ser comercializado em todo o território nacional com segurança sanitária, mas que gere renda e oportunidade. O CISB sai do papel definitivamente na volta do governo do presidente Lula. Nós tínhamos pouco mais de 300 municípios certificados. Já estamos chegando a 1.000 municípios certificados e o objetivo é que pelo menos metade dos 5.500 municípios brasileiros estejam em 2026 com o certificado para os seus pequenos produtores poder vender em qualquer lugar do território nacional. E são importantes para o varejo como um todo, né? São e eles aqui que abastecem. Na Casa do Comércio, é eles que vão vender para o comércio, Exato. levar oportunidade. Quem não gosta de comer um franguinho caipira, por mais que a nossa indústria processe um frango de qualidade, uma linguiça, um salame, todos de qualidade, mas quem não gosta daquele gostinho caseiro, aquela coisa artesanal, agregando valor, gerando oportunidade. Tem público e consumo para tudo e o comércio sabe vender isso muito bem. Nós só temos que dar oportunidades a esses brasileiros. Ministro, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente na ADC News. Eu que agradeço, muito feliz em ser um dos primeiros entrevistados. Este foi o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, aqui com a gente na agência ADC News.